Oi, pessoal, mais uma Perspectiva começando aqui na programação da TV Alemes, a TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Olha só o tema de hoje: má oclusão dentária. Parece difícil? É o mau posicionamento dos dentes nas arcadas dentárias. Continuou sem entender? Bom, mas esse termo, aliás, essa expressão faz parte de um pouquinho da campanha Julho Laranja, que quer trazer a prevenção ortodôntica aí, já no comecinho da infância, ali a partir dos 6 anos, para que os pais possam, ou os responsáveis das crianças, tenham um pouquinho mais de atenção ali com a dentição dos pequenos. E para falar com a gente sobre esse tema, sobre o Julho Laranja, sobre o que é essa expressão que eu falei agora há pouco, que parece difícil e tudo mais, a gente vai conversar com a ortodontista Juliana Parisotto, a quem eu agradeço muito por ter aceito o convite aqui da TV da Assembleia. Juliana, muito obrigado por ter comparecido aqui e ter dado conversar com a gente aqui no Perspectiva. Imagina, Thiago, obrigada a você, obrigada pela oportunidade da gente conseguir divulgar um pouquinho da nossa campanha que está sendo feita em todo o Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Nós quem agradecemos mais uma vez. Bom, eu pessoalmente, esse ano foi a primeira vez que eu ouvi falar no Julho Laranja, né? Os meses eles têm ganhado muitas cores, mas o Julho Laranja com esse tema é a primeira vez que eu vejo. E esse tema também nunca tinha me ocorrido, talvez por N razões. Então eu queria que você pudesse explicar para a gente, Juliana, por gentileza. Eu falei aquela expressãozinha que talvez, para quem não conheça, pareça um pouco mais complicado, que é a má oclusão dentária ou esquelética. O que é isso, Juliana? Então vamos começar do começo mesmo, né? Exatamente. A ortodontia, que é a minha especialidade, é a especialidade que trata, como você bem falou, a má oclusão dos dentes, ou a má oclusão esquelética, né? A má oclusão, ela remete exatamente ao que você falou, a maneira mais fácil de entender é o mau posicionamento dos dentes, né? Quando é dentário, ou o mau posicionamento dos ossos, né? Do osso, ou da maxila, ou da mandíbula, né? Depende de qual que está mal posicionado. Então, nós podemos ter uma mal posição só dos dentes ou uma mal posição dos dentes e dos ossos, né? Então, nós conseguimos tratar isso com a ortodontia. Então, a ortodontia ela é mais conhecida, né, coloquialmente, como a especialidade que coloca o aparelho, né? Então, sempre que alguém não entende muito bem que a ortodontia, fala assim, nós somos a especialidade que coloca o aparelho nas pessoas. E aí, quando a gente fala aparelho, aí as pessoas já conseguem entender e lembrar um pouquinho do que é a ortodontia. Não, e a campanha Julho Laranja, você comentou que esse ano apareceu mais, teve mais força. Então, ela é uma campanha que ela foi criada para informar e sensibilizar a população sobre os cuidados ortodônticos precoces. Então, fala, nossa, mas é para pôr aparelho já em criança? Não necessariamente. Então, justamente essa campanha é para conscientizar a gente fazer um acompanhamento desde criança. Por quê? Porque tem alguns tipos de maloclusões, que agora a gente pode usar, que a gente já explicou o que é, né? De maloclusões e malposicionamentos dentários ou esqueléticos, que a gente tem muito mais possibilidades e facilidades de resolver enquanto é criança. Quando é adulto, as possibilidades são muito menores, né? Então, essa campanha tem como foco principal alertar que toda criança, a partir dos 5, 6 anos, deve passar por um ortodontista, independente se os pais ou o próprio odontopediatra, né, que cuida, faz limpa, essas coisas, acha que tem problema ou não, é interessante a gente sempre iniciar esse acompanhamento a partir dos 5 ou 6 anos, né? Então, essa campanha, ela foi idealizada não faz muito tempo, se eu não me engano, foi 2018, 2019, por grandes ortodontistas aqui do nosso Brasil, né? Dentre eles, a professora Daniela Garibe, que é de Bauru, doutora Patrícia Zambonato, que é de Brasília, inclusive, e alguns outros ortodontistas que iniciaram essa campanha. Então, hoje até, se a gente for olhar, o Palácio do Planalto em Brasília está iluminado de laranja o mês todo, em homenagem ao Julho Laranja. Então, cada vez mais, os próprios ortodontistas estão conhecendo a campanha e estão divulgando Brasil afora, em suas cidades. Então, eu acho que cada vez mais vai crescendo essa campanha e é super interessante. Aqui no consultório a gente colocou um pouco da campanha, porque várias pessoas sabem, nossa, o meu filho ou meu neto já tem 9 anos, nunca foi no ortodontista, vou levar.
Então, é por isso que a gente tem se empenhado bastante em divulgar um pouquinho da campanha. Certo. Juliana, você falou 2, 3 vezes da idade, 5, 6 anos. Por que essa é a idade ideal aí para que os pais ou os responsáveis levem a criança ao ortodontista aí para analisar aí a situação na individualidade de cada boca? Então, essa é a idade ideal, porque nessa idade começam a troca dos dentes, né? Então, a criança, ela tá com os dentinhos de leite, né? Todos os dentinhos de leite. Então, a partir dos 6 anos, começam a ficar mole os dentes de leite, né? Primeiro os dentinhos da frente, de baixo, depois os da frente, de cima. E começam a nascer os dentes permanentes, né? Então, um dos primeiros dentes a nascer é o primeiro molar permanente, lá atrás, depois dos últimos molarzinhos de leite. Então, começa a nascer esse primeiro molar permanente e começam a ficar mole os dentes da frente, tanto de baixo quanto de cima. E daí vão vir os permanentes. Então, a partir disso, a gente já começa a entrar nas trocas dentárias. Aí, esse que é o período ideal. Antes disso, a criança está só com a dentadura de leite, a dentadura decídua, né? Não significa que a gente não possa tratar. Se com 6 anos a criança ainda está com todos os dentes de leite, não começou a cair, mas tem indicação, a gente já pode iniciar. É que antes dos 5 anos não tem necessidade, não faz tanta diferença a gente iniciar com 5 ou com 6. 4 anos, a criança tem muito pouca maturidade para iniciar o tratamento ortodôntico. Então, e a oclusão dela com 4 anos até os 6 não vai ter mudança, ela não está perdendo nenhuma oportunidade, tá? Então, por isso que a gente começa a partir dos 6, porque a criança já tem maturidade e a oclusão está numa época boa, está bem nesse início das trocas dentárias para a gente conseguir trabalhar com tranquilidade se precisar. Juliana, o pai, o responsável, levou a criança para você e você analisou ali. Qual que é o sinal de alerta? O que é observado que pode abrir ali um indicativo de que vai ser necessário um acompanhamento um pouco mais longo ou que alguma coisa não está tão bem? Então, é o seguinte, nessa primeira consulta, a gente faz o exame clínico, né, para avaliar a oclusão clinicamente, e a gente geralmente pede uma radiografia, que é a radiografia panorâmica, tá? Porque essa radiografia, não sei se vocês já devem ter visto, é aquela que aparece em todos os dentes, né? Por quê? Por meio dessa radiografia, a gente consegue ver coisas que clinicamente a gente não consegue. Então, via de regra, nessa primeira consulta, a gente pede essa radiografia panorâmica para checar coisas que a gente só consegue ver radiograficamente, como, por exemplo, se está faltando algum dente permanente. Então, vamos supor que a criança pode ser que ela não tenha algum dente permanente ou que ela tenha algum dente permanente a mais. Tá? E isso a gente só consegue ver na radiografia, porque esses dentes ainda não vieram. E se a gente consegue já ver isso nessa radiografia, a gente já consegue fazer um planejamento a longo prazo. Poxa, tem um dente a mais. O que a gente vai fazer? Qual que é o dente que vai tirar? Ou, poxa, não tem um dente aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai manter o de leite até quantos anos? Então, essa radiografia serve para isso. Mas, clinicamente, a gente tem dentro da ortodontia alguns tipos de maloclusões, né, que são maus posicionamentos dentários, que são mais indicados de começar mais cedo o tratamento. E a gente tem outros tipos de mau posicionamento que a gente posterga um pouquinho o início. Então, um dos alertas que a gente falou, um dos tipos de tratamento que a gente inicia assim que a gente vê é o da maloclusão de classe 3, que eu vou explicar para você o que é. O que é o paciente classe 3? O paciente classe 3 é aquele paciente que tem o queixo mais para frente. Então, ele tem a mandíbula mais para frente do que o normal. Geralmente, o dente de baixo está na frente do de cima. Então, ele fica com uma oclusão como se fosse assim, com o de baixo para frente do de cima. Então, se a gente tem uma mordida assim ou parecida com isso, a gente geralmente já começa a iniciar o tratamento com 6 anos. Por quê? Porque a possibilidade de tratamento é muito boa e de melhora é muito boa nessa idade. Então, a gente consegue fazer um tratamento que vai funcionar muito bem e corrigir isso enquanto ele ainda é criança, para ele ter um desenvolvimento melhor ao longo do crescimento e da adolescência. Se chega um paciente com esse mesmo tipo de maloclusão, com a mandíbula para frente, com o queixo para frente, com os dentes de baixo na frente dos de cima, só que ele chega assim com 15 anos no consultório, por exemplo, a gente já não consegue fazer nada a nível ortopédico nos ossos para corrigir.
a gente só consegue mexer nos dentes, porque ele não tem mais crescimento, entendeu? Então, quando a criança, a gente aproveita do crescimento que ela está tendo. Então, quando o paciente chega com uma situação grave, começa com o queixo bem para frente, com uns 15 anos, provavelmente o caso dele já vai precisar de uma cirurgia mais invasiva para corrigir. Então, é por isso que a gente acha tão importante alertar dos cuidados precoces, porque a gente consegue corrigir problemas que futuramente, se o paciente chega com o mesmo problema adulto, a gente já não consegue corrigir só com o aparelho, muitas vezes precisa ir para a cirurgia. Então, a gente pode poupar a criança, muitas vezes, de passar por esses procedimentos se a gente tiver o atendimento precoce. Não, esse é um dos exemplos, né? É uma das maloclusões que a gente inicia a tratar mais cedo. Um outro exemplo, que é bem comum também, é a mordida cruzada, tá? Eu vou falar isso de uma maneira que todo mundo que daí olha no espelho consegue ver, né? Então, os dentes de baixo, eles têm que ser como se fosse uma caixa para os de cima, que são uma tampa, né? Então, o de cima, ele tem que estar sempre englobando o de baixo, tá? Então, é a relação que a gente fala de caixa-tampa. Então, o de cima é uma tampa, tem que estar sempre para fora. Em alguns casos, acontece que os dentes de cima estão para dentro dos de baixo, né? Então, eles estão, a hora que a pessoa morde, os dentes de cima estão para dentro, principalmente atrás, é o que a gente chama de mordida cruzada posterior. Então, os dentes de cima estão para dentro dos dentes de baixo. Geralmente, a gente precisa de uma expansão na arcada dentária superior para corrigir isso. E esse tipo de procedimento é bem corriqueiro na clínica odontológica, na clínica de ortodontia. E ele funciona bem em crianças, né? Em crianças até antes da maturidade, então até os 11, 12 anos. Depois disso, essa mordida cruzada, né? Como eu falei, se o paciente já chega com 14, 15 anos, é mais difícil de ser corrigido e algumas vezes vai precisar ir para algum tipo de procedimento mais invasivo. Então, só mais um exemplo do que a gente tem que ficar atento e que a gente consegue corrigir, por exemplo, essa situação da mordida cruzada, tem aparelhos que em um mês a gente já corrige, sabe? Então, é por isso que a gente alerta. Alguns tratamentos são tão mais simples e eficazes nessa etapa da criança, dos 6, 7 anos, que a gente consegue poupá-la de tratamentos mais complexos no futuro. Bom, então, pelo que eu entendi, esse tratamento precoce nessas situações, ele, em razão dessa flexibilidade, não sei se é o termo correto, que eu posso estar traduzindo aí dos ossos, da face, da cara dentária, me corrigir, essa flexibilidade favorece o tratamento precoce, por isso, então, esse cuidado nessa faixa etária dos 6 anos. Então, é isso, né? Isso, a gente consegue ter mais possibilidades de tratamento. Quando o paciente vai crescendo, e aí ele já não tem mais, ele já está na curva, a gente tem uma curva de crescimento, né? Então, algumas vezes, é que geralmente a gente consegue saber, né? O paciente é novinho, a gente sabe que ele está em crescimento, mas quando o paciente já está com seus 12, 13 anos, principalmente meninas, que ficam maduras mais cedo, a gente às vezes pede uma curva de crescimento, e aí às vezes eles já estão na curva descendente de crescimento, ou seja, tem muito pouco crescimento restante. Então, as nossas possibilidades de tratamento vão diminuindo. Quando eles são crianças, né, o osso, né, principalmente o osso da maxila, esse aqui de cima, ele ainda não fechou completamente, então a gente consegue expandir, a gente consegue trazer para frente, a gente consegue ter mais possibilidades. Conforme vai crescendo e vai diminuindo o potencial de crescimento, a gente já não consegue mexer tanto, sabe? Então, a gente aproveita o potencial de crescimento da criança. É basicamente isso. Você citou agora há pouco uma situação, posicionamento dos dentes, até quando os dentes aqui de baixo ficam à frente, à frente dos dentes de cima. Isso. Isso é também estético, né, Juliana? E assim, além do prejuízo que a criança vai ter no seu desenvolvimento, a criança está na escola, né? Infelizmente, sim, acaba também tendo outro prejuízo, além da saúde física, mas também da saúde mental, então das sim, piadinhas, do bullying que ela pode sofrer, né? Isso é super importante. Eu acho que cada vez mais tem tido uma conscientização e um cuidado das escolas com a questão do bullying, mas a gente sabe que ele ainda existe. Então, ele não só causa benefícios na questão funcional da criança, como na autoestima, né? Então, ela vai passar por menos bullying, comunicação, porque quando a maloclusão é grave, como a gente estava dando o exemplo do queixo mais para frente, paciente que ele tem chamado de padrão 3, né?
que ele tem o queixo mais para frente, ele tem até problema de alimentação, ele tem dificuldade no corte do alimento, né? Porque os dentes da frente, eles são responsáveis pelo corte do alimento. Quando a gente vai comer um pão, por exemplo, é com os dentes da frente que a gente faz o corte. A pessoa que tem o dente de baixo mais para frente, ela tem um pouco mais de dificuldade nesse corte. Então, a gente tem questões como comunicação, que são melhoradas, autoestima e até a questão da nutrição. Então, a gente tem vários benefícios com esse tratamento precoce. Como você falou, a autoestima e a saúde mental da criança. Então, eu acho que os benefícios são muitos, por isso que a gente enfatiza tanto essa primeira visita. Mesmo que pareça que não tenha nenhum problema, se a criança não tiver nenhum problema, ótimo, a gente vai acompanhando de 6 em 6 meses, ou até um pouquinho mais, dependendo, para ir acompanhando o desenvolvimento da oclusão. Uma outra situação que me ocorreu agora, se não tiver relação, você me corrige, a apneia. Isso também essa má formação também pode provocar a apneia do sono? Não, depende. A apneia do sono, ela tem vários motivos, né? A gente tem alguns pacientes que são chamados de respiradores bucais, né? Que são os pacientes que respiram mais pela boca, geralmente porque eles têm alguma dificuldade de respiração nasal, né? Então, isso faz parte da nossa anamnese. Então, quando a gente faz essa entrevista inicial com o paciente, a gente pergunta sobre o sono, sobre questão de apneia, otorrino, se já passou ou não. Os pacientes são respiradores bucais, eles têm um perfil mais alongado do rosto, a gente já consegue muitas vezes perceber, eles têm uma dificuldade de fechar a boca, eles até forçam um pouquinho para fechar a boca, então a gente sempre investiga o motivo da apneia e da dificuldade de respiração, porque muitas vezes esses pacientes, por respirar mais pela boca do que pelo nariz, eles têm o palato mais atrésico, ou seja, o arco superior, ele é menor, igual a gente estava falando, podendo gerar essa mordida cruzada que eu expliquei. Por quê? A nossa língua, ela repousa no palato, né, no céu da boca, ela repousa no céu da boca. Quando o paciente fica com a boca mais aberta, a língua ela se repousa mais abaixo, então ela não fica no palato, ajudando a manter o seu formato, ela fica mais para baixo, então acontece essa tendência de estreitamento da maxila, da arcada superior, tá? Que é um dos problemas que a gente trata cedo. Então, os pacientes que respiram mais pela boca, eles têm a tendência de ter o arco superior menor, mais estreito, e o palato mais profundo também. Mas, geralmente, quando a gente tem essas questões, a gente encaminha para um otorrino, para ele fazer uma avaliação de amígdala, adenoide, questão de alergias, para ver quais as dificuldades de respiração que tem a ver com o nariz também do paciente. E, geralmente, esse paciente está indicado fazer esse procedimento de expansão da maxila que eu comentei com você, que é um dos que a gente faz cedo, tá? A expansão da maxila, ela tende a melhorar um pouco essa questão da respiração, mas ela não é considerada um tratamento para isso ainda. Então, o paciente geralmente passa por uma avaliação com o otorrino também, para a gente fazer um diagnóstico completo, mas ela tem uma pequena melhora, sim, na respiração, por ela fazer uma abertura da sutura palatina. Então, ela abre o arco superior e a maxila como um todo. Então, ela melhora um pouco, mas então a gente está sempre associando e fazendo acompanhamento em conjunto, em parceria com o otorrino, para avaliar todas as possíveis causas. Bom, pelo que eu percebi, essa conscientização aí durante o Júlio Laranja, né, Juliana, ela é multidisciplinar, porque você começa na especialidade da ortodontia, mas tem reflexo em vários campos da vida da criança, né, do seu desenvolvimento. Sim, então a gente, se tem necessidade, a gente encaminha para o otorrino, a gente encaminha para fono. Então, um dos outros tipos de maloclusão que a gente trata desde cedo também é a mordida aberta. Não sei, aquele paciente que tem, principalmente os que chupam dedo, chupam chupeta, que fica com aquele arco invertido aqui, que tem a mordida aberta, que nem se encontram os dentes da frente, né? Então, isso a gente precisa fazer um tratamento precoce de remoção do hábito e aparelho para ajudar a fechar essa mordida, que na infância é super tranquilo da gente fechar. Na adolescência e na vida adulta é bem mais complicado também. Então, na infância, geralmente, em 6 meses, a gente consegue, se o paciente coopera, a gente remove o hábito, melhora a forma e a função desse paciente. Então, nesses pacientes que têm essa mordida aberta, geralmente a gente faz um acompanhamento e encaminha depois da ortodontia para fono,
né, para fonoaudióloga, para fazer um acompanhamento em conjunto. Então, é bem como você falou, é multidisciplinar. A gente trabalha com otorrino, se tem necessidade, com fono, com odontopediatra. Então, essa consulta é importante para, se tiver necessidade, a gente encaminha para as outras especialidades. Juliana, para a gente encerrar, orientações gerais aos pais, né? Eu acho que você pode passar alguma coisa aí para quem está assistindo a gente aqui na TV Assembleia. Claro. Detalhes para cuidar, ou até na higiene mesmo que não observe tudo isso que a gente conversou aqui, mas cuidados gerais aí para a saúde da boca e das crianças. Isso. Então, se eu puder dar um recado para os responsáveis, né, para quem cuida da criança, o recado é não deixar de levar no dentista, no odontopediatra, desde sempre, desde criança, desde o primeiro dentinho, para fazer um acompanhamento do desenvolvimento e da limpeza de todas essas questões. E a partir dos 5 ou 6 anos, levar em consulta com um ortodontista, mesmo que não, você olha e fala, mas meu filho, o sorriso dele é lindo, não tem nada. Então, tem muitas coisas além só do que a gente vê. Então, o recado aos 6 anos, leve ao ortodontista para a primeira consulta para fazer um acompanhamento. Porque se você tiver a oportunidade, né, de tratar precoce o seu filho, com certeza ele vai ter muitos benefícios ao longo da vida. Ele vai chegar na adolescência e na vida adulta com um tratamento ortodôntico muito mais simples e fácil de ser realizado se houver necessidade. É isso aí, para quem está acompanhando a gente aqui na TV Assembleia, essa perspectiva, nós acabamos de conversar com o ortodontista Juliano Clarisotto, nós falamos sobre o Júlio Laranja, que é aí o cuidado aí com a saúde bucal dos pequenos, a oclusão. Quem não entendeu, pegou a gente no final, vai lá para o YouTube para entender, porque a doutora explicou para a gente tudo isso, mas o importante é sempre levar seus pequenos ao ortodontista ali nos 5, 6 anos para observar como que está aí a formação dos dentinhos, que isso vai garantir um bom desenvolvimento não apenas da saúde bucal, mas com certeza nos outros campos da vida também. Juliana, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez aqui da TV Assembleia para falar sobre o Júlio Laranja. Tá ótimo, muito obrigada a você, Thiago, e TV Assembleia pela oportunidade. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. É isso aí. Bom, esse foi o Perspectiva. Você nos acompanha no canal 9 do Cabo, em Campo Grande, em Dourados, mas também estamos lá no YouTube. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Você confere essa edição do Perspectiva, as anteriores e também toda a produção da TV Assembleia e o trabalho dos deputados estaduais. Muito obrigado pela sua companhia. TV Alemes, 20 anos, a TV da gente de MS. Tchau. Tchau.